Boa noite a todos do curso de agroecologia, né, oferecido pela Cooperafes, em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Estamos hoje chegando à nossa última aula assíncrona, né, aula gravada, e espero que vocês gostem dessa nova partilha que estamos preparando para vocês, né? E posteriormente colocaremos mais atividades referente às três últimas aulas, contando com essa, que engloba tudo, né, para discutirmos no encontro síncrono em si. Mas agora partindo para as saudações particulares agora, particulares e públicas também, mas saudações, Cauane, um prazer em revê-la, e continuemos, né, nessa labuta pela agroecologia, hoje com um tema bastante específico, né, que nos foi solicitado e que também é muito caro para a gente, que é sobre as políticas públicas, né? Isso mesmo, Márcio. Boa noite a todos. A Márcio, mais uma vez aqui nessa labuta, né, Márcio? Que é uma labuta gostosa, né? Que é a labuta da partilha de saberes, né? De conhecimentos. É uma labuta que a gente leva e traz também conhecimentos, né? Espero que todos e todas e todes gostem, né? Dessa nossa partilha. Com certeza. Vou compartilhar agora a apresentação. Projeto de fortalecimento da produção de base agroecológica do Estado de Sergipe, segundo módulo do curso de agroecologia. Como falei anteriormente, um curso ministrado pela Cooperafes em parceria com a Fundação Banco do Brasil. E hoje, com o tema Políticas Públicas voltadas à agroecologia, dos aspectos conceituais, legais e socio-históricos ao panorama na atualidade. Novamente estamos eu aqui, Márcio e Cauane, para essa nova partilha, né? Isso, Márcio. Pronto, como a apresentação se distribui, temos o que são políticas públicas, aspectos socio-históricos da construção das políticas relacionadas à questão agrária, pacote do veneno versus Pinara. Vamos falar também sobre a questão da Planapo, o que é essa Planapo, né? E quanto é cara para nós agroecólogos, para aqueles que têm uma afinidade com a questão da agroecologia em si, outros profissionais de áreas afins, mas principalmente para os agricultores familiares ou camponeses. Isso mesmo. A questão da Pronaf Agroecologia. Vamos falar também isso. E aí, as políticas públicas municipais de incentivo à agroecologia. E o PAA Sergipe 2021, esse com a particularidade que infelizmente o prazo já passou realmente de chegar e submeter o projeto, né, para a questão de entrar no PAA Sergipe, né, a parte da agroecologia, mas já fica com sobreaviso para o próximo em 2022, né? Isso. Por isso que estamos trazendo para vocês agora. Isso mesmo. Pronto, e o que são políticas públicas? A partir da segunda metade do século XX, a produção acadêmica norte-americana e europeia se debruçou sobre os estudos que tinham por objetivo analisar e explicar o papel do Estado, uma vez que as instituições administrativas impactam e regulam diversos aspectos da vida em sociedade. Nesse sentido, pode-se concluir que as políticas públicas, aí bem em destaque, estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais, que mediam a relação entre Estado e sociedade, Diniz, 2019. Segundo o mesmo autor,
Compreender o que são políticas públicas também implica no entendimento do processo de elaboração e execução das mesmas. Quer dizer, o que estamos querendo trazer aqui para vocês não é só trazer a coisa mastigada, mas compreender como essa dinâmica de construção de políticas públicas. Porque nós, enquanto cidadãos, podemos justamente contribuir, não só podemos, devemos estar nesse contexto para efetivação, criação e efetivação de políticas públicas, né? Aí desta forma compreender justamente o ciclo de políticas públicas, né, o esquema de visualização que organiza as fases envolvidas nesse processo é o primeiro passo. E aí como é que seria essa questão do organograma, né, o ciclo de políticas públicas, né, que é segundo o Diniz? Tem-se a questão da identificação do problema. Qual o problema que nós podemos identificar? E a partir dele é se colocada a questão para se discutir, né? Aqui no caso, por exemplo, temos a seca. Entendo que é uma problemática, mas temos que ter na cabeça aquilo que já falamos nas aulas anteriores sobre as técnicas de convivência com a seca. Convivência com a seca. E não como antigamente era colocado, principalmente pela agricultura convencional, né? Que era o combate à seca. Isso, que a convivência no semiárido era convivência ruim, né? Sim, sim. Aí não se compreende a riqueza também do semiárido que existe. Mas aí há a identificação do problema. O que é isso, né? É do olhar técnico-administrativo da gestão pública, em conjunção com as demandas sociais, que os problemas são identificados. Quer dizer, tem-se um problema, se coloca um olhar sobre isso para identificar, na verdade, tem que ter uma percepção daquilo que há. Claro, quem sofre aquele problema, no caso, os camponeses daquela região do semiárido, né, em si, eles sabem o que é que eles passam, né, e quais são as demandas. E por isso esses sujeitos têm que estar no centro das discussões para a elaboração. Posteriormente, tem-se a questão da agenda em si. Né? Forma-se uma agenda de itens que precisam ser trabalhados com urgência e prioridade pelo governo. Quer dizer, aquilo é passado para a questão do o governo, e ele se coloca uma agenda de itens, como se fosse priorizando, né, aquilo que é para ser feito. Depois tem-se a questão da formulação. Aqui tem até uma imagem sobre viabilidade. Quer dizer, a própria formulação tem que ter como uma premissa a própria viabilidade disso tudo. A formulação de alternativas é fundamental para que os gestores identifiquem soluções possíveis. Dentro da seca, né? Como a gente falou, técnico com a seca, o que é que pode ser criado para minimizar, para propiciar, né, para fornecer para o agricultor, o camponês, meios de produção, de sobrevivência, do bem viver naquele território. E aí que se tem a questão da tomada de decisão. Aqui um exemplo, temos uma cisterna, né? Nesta etapa é tomada a decisão de qual solução mais viável. Quer dizer, aí se pensou na questão da cisterna. É um exemplo que pode-se ter outras também, como até outros tipos de cisterna, né? Sim. E também pode-se ter uma barragem subterrânea e outros vários meios que pode-se ter para chegar, né, ferramentas, né, outras tecnologias sociais para se implantar e justamente tornar aquele ambiente mais propício para o bem viver, para a produção com o bem viver, né? Isso mesmo, Márcio. Trazer, né, novas tecnologias para implementar naquele espaço rural, né? Tem várias. Sim. E aí a implementação, a outra parte é a implementação, que é na hora que tem a política pública passa a ser implementada. Para se ter a política pública implementada, tem que se destinar uma verba X para aquilo ali, encarregar os agentes certos para estar propiciando isso, né? Na questão, por exemplo, um órgão, né,
que está muito de frente dessa questão é a ASA, né, Kaone? Isso mesmo, que é a Associação do Semiárido, né? Agora esqueci E aí ela tem na questão da cisterna calçadão, né, cisterna de placas e vários, né? Aí ela está mais focada nisso aí. Mas isso aqui é um problema e a gente está destrinchando ele, mas tem vários outros que podem ser colocados na situação. Aqui no semiárido sergipano, quem demanda isso é a ASA, né? Essas cisternas, né? E também pegam uma parte da região que é do Agreste Meridional. Eles pegam algumas regiões que são mais secas, alguns municípios. Eles também dão esse suporte. Sim, sim. E aí, o monitoramento, quer dizer, implementou e acabou ali? Não. Quer dizer, implementa, acabou, já fez ali, deixa qualquer jeito? Não. Tem-se um monitoramento e avaliação. Quer dizer, é importantíssimo que haja avaliação e monitoramento constante por parte dos gestores públicos e da sociedade civil. Só assim é possível observar se a política pública em questão conseguiu ser eficiente, eficaz e efetiva em relação ao problema identificado. Quer dizer, tem-se uma avaliação depois do monitoramento, não é? Aquilo não é feito, jogado, deixado de lado e deixar nas mãos simplesmente do agricultor para ver se... Porque senão ali não estaria dentro da lógica de formulação das políticas públicas, né? Até porque aquilo tem que se pensar numa continuidade, por exemplo, né? De todas essas ações. Aí para isso tem que ter um diagnóstico, né? Esse monitoramento e avaliação. Continuando, aqui trazemos como também deixa eu beber só um golinho d'água. Certo. Trazemos também como uma das políticas públicas uma questão de uma proposta, um anseio profissional também que deve ser levado em conta. E entendam, quando a gente coloca isso, é porque está vinculada também à questão da agroecologia em si, né? Agroecologia, você pode chamar agroecólogos e agroecólogas, por exemplo, né? E aí uma nota importante, o projeto de lei número 3.710 de 2019, hoje em dia ela é prefeita, né? Mas Margarida Salomão, que é do PT. Isso. Eu esqueci a cidade dela em Minas Gerais, mas me fugiu da cabeça aqui agora, né? Mas aí justamente ela criou está em tramitação ainda, né? Que regulamenta o exercício da profissão do agroecólogo com todas as especificidades para que nós possamos justamente exercer a profissão da gente na assistência técnica, na capacitação, entre aspas, né, que essa partilha, eu não gosto muito da palavra capacitação. Isso, filho. Mas para que nós possamos desenvolver todas as nossas atividades, e tem essa lei que está em tramitação, que por sinal tem grupos de agroecólogos, né, que nós estamos, que está articulando para contribuir com essa questão dessa lei. Como ela hoje é prefeita, né? Ele é Juiz de Fora, Márcio. Juiz de Fora, pronto. Isso mesmo. Aí, como ela hoje é prefeita de Juiz de Fora, aí não está mais nas mãos dela, né? Mas aí temos nessa questão de entrar em contato e tudo e ver se a coisa vai para frente com outro, né? Quem ela poderia estar contribuindo, né? Que é muito importante, e para isso também precisamos também do apoio dos agricultores, porque o olhar do agroecólogo em si, sabe-se que pela própria formação dele, por ser um olhar holístico, um olhar mais humanitário, horizontal, e justamente é um olhar diferenciado de outros profissionais da área em si. Da área. Né? Não que outros profissionais não possam ter,
mas a formação dele, de outros profissionais das áreas de agrária, que, né, eles não são voltados para isso. Pode ser que um ou outro tenha esse olhar, mas ele não é voltado para esse olhar holístico, esse olhar mais humano, horizontalizado, né? Esse olhar voltado à ecologia dos saberes que tratamos desde da primeira aula presencial, né? E aí só chamamos atenção só para essa questão dessa parte de política pública. E aqui, por exemplo, aqui foi uma formação, né? Isso aqui foi no CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi na UFES, né, em 2019. E aqui foi um diálogo, um debate só de agroecólogos, onde foi formado a RENE, a Rede Nordeste de Estudantes e Agroecólogos, né? E justamente para começar a disseminar tudo isso, semear essa ideia e ver se a questão do agroecólogo, essa regulamentação, ela fica mais concreta, palpável, né? E aí, Cauane, pode falar um pouquinho? Sim, Márcio. Aspectos socio-históricos da construção das políticas relacionadas às questões agrárias. Latifúndio no Brasil iniciou-se com o Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. A origem do latifúndio está ligada ao processo de ocupação do Brasil após a chegada dos portugueses. O protagonismo foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul, chamado de Novo Continente, em 1536. As chamadas capitanias hereditárias foram doadas a representantes de nobreza e aos militares, função de Seis Marias. Cessa em 1822 e em 1850 temos a Lei de Terras. Essa consolida a terra como mercadoria. Aí quando a gente traz esse Tratado de Tordesilhas e capitanias hereditárias, e como a gente vem e diz, né, que o protagonismo foram Portugal e Espanha, que delimitou a América, né? Ele dividiu a América em dois espaços. Só que a gente tem que lembrar que a América já tinha pessoas nesse território, né? Então é isso que é a importância das políticas públicas. Por que essa política pública? Porque a gente precisa delimitar os territórios, precisa delimitar o espaço ao qual a gente pertence. Isso só demonstra, né, Cauane, que isso aí, por exemplo, foi identificado um problema. Sim. A questão aquilo que a gente estava falando da criação de política pública, por exemplo, foi identificado esse problema, que é a divisão desproporcional das terras. Quer dizer, e depois aí foi dividida para o quê? Para nobreza, quem já era nobre, e militar. Aí quer dizer, dentro desse aspecto, a grande massa, o povo em si, ficaram à mercê dessa divisão mal feita, né? Quer dizer, o problema já começa com essa divisão errada. Com essa divisão errada, né? É como as pessoas falam, né? O Brasil é Brasil desde o início. Sim. Mas não é que o Brasil é Brasil desde o início, é porque sempre teve essa mal divisão de terras, né? Esse é o problema, porque as pessoas que não têm condições, não têm prioridade de terra no nosso país, infelizmente. Mas temos o direito de lutar pelo nosso espaço. Existem políticas que nos delimitam e que nos proporcionam até esse direito. Exato. E aí, recai nisso aqui, né? Pode continuar um pouquinho. Aspectos socio-históricos da construção das políticas relacionadas à questão agrária, lá no Brasil. Fortalecido na década de 50, com o surgimento da modernização, do campo e da Revolução Verde, e do agronegócio nos anos 60, da década de 60 a 70, com fase do difusionismo produtivista. Segundo Luce,
2007, da extensão rural, tendo como base a transferência de conhecimento, créditos agrícolas na difusão de pacotes tecnológicos voltados à monocultura, mecanização e insumos agrícolas, no caso, herbicidas e fertilizantes químicos, né? Porque a gente traz isso, essa questão do difusionismo produtivista, né? Porque quando surge a Revolução Verde, ela surge para algo, né? A gente tem que ter isso bem em mente. A Revolução Verde, ela surgiu através de algo. Esse algo é o quê? Ele surge anteriormente a 50, mas ela é difundida de 50 para cá. E é isso, Márcio. E começou, para você ver, né, Cauane, e demais participantes, você vê que dentro das fases da extensão rural e tudo, uma dessas é do difusionismo produtivista, o quanto houve uma mudança, um aceleramento da mudança do espaço, da paisagem no campo, né, de tudo. O ser camponês começou a ser modificado também, a sofrer influências, né, e tudo. Aqui, por exemplo, tem até uma gravura que se coloca o quê? Isso mesmo. Que absurdo! Essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Né? Já começa por uma coisa, como se a floresta não se pudesse integrar, aquilo que a gente já falou antes, como se não pudesse integrar a floresta com culturas agrícolas e com criação. Sabemos que pode. E muito, né? É muito louvável fazer. Com né? certeza. Deve, né? Que é aquela questão de você, que nem tem a agricultura sintóbrica, né? Como o Ernest, né? Como ele diz, ele criou água num praticamente sertão baiano, né? Sim. Por que ele criou água, né? Aí dá a resposta. É um sistema agressivo pastoril, né? Tudo. Isso. Né? É o questão de SAFs e tudo que a gente já comentou. E aí o outro problema é a própria questão do latifúndio. Quer dizer, a má distribuição de terras. E aí é que vem a questão da... Tudo isso a gente está apontando problemas e depois vai surgir a política pública necessária. Aqui tiveram políticas públicas, né? Que a própria extensão rural foi uma política pública em si. Os pacotes tecnológicos voltados à monocultura, mecanização, insumos agrícolas, né? Que é dessa parte aí de herbicida, fertilizante e tudo. Mas será que isso foi benéfico? Esse tipo de política pública? Sabemos que não, porque até já discutimos isso em aulas passadas, num comparativo entre a agricultura convencional e a agroecologia, né? Mas sabemos que não. E aí tem essa citação de Balen. A extensão rural surgiu no Brasil como apoio às políticas de crédito subsidiado que sustentaram um modelo de desenvolvimento da agricultura baseada na monocultura, exportadora, consumidora de pacotes gerado pela pesquisa agropecuária e com atuação voltada para a difusão de tecnologias. Atingiu seus objetivos. Porém, com os problemas sociais e ambientais causados, reforço aqui, sociais e ambientais, né? Aquilo que a gente sempre falou, causados, passou a sofrer críticas no meio acadêmico e em seu próprio quadro de servidores de assistência técnica e extensão rural até, bem como pelos movimentos sociais e organizações rurais que propunham a busca de um modelo de extensão menos verticalizado e mais educativo. Quer dizer, aquilo que a gente sempre falou, que a concepção, quando começou a se olhar a uma necessidade de ter um novo modelo de extensão rural, um novo modelo que na verdade não é novo, né? Ele foi tentado ser apagado, né, ao longo da história. Isso. Que é a agroecologia em si, né? Que a agroecologia se conhece bem antes da Revolução Verde, né? Não com esse termo, mas se conhece. Mas aí se olhou esse lado educativo. Não, na agroecologia não se concebe a separação das partes técnicas da parte educativa e social, né? Isso. E aí é que fica, né, a questão até, né, porque
ultimamente, até para movimentar no meio da agroecologia, da agricultura mais sustentável, você vê que são programas de governo que contrata, que eles têm um tempo para estar lá vivo e depois termina, e a gente não sabe se vai continuar essa assistência técnica, e quem sofre é quem está lá no campo, né? É diferente diferente de um programa de Estado. De Estado. Governo passa, Estado não. O Estado, quando fala, né, continua. Né, um programa de Estado, ele continua. É isso. Diferente. Continuando, dentro dos aspectos ainda sócio-históricos, aí observamos o seguinte: as lutas das ligas camponesas, dentro de tudo aquilo que a gente foi colocando, como sugere, a luta das ligas camponesas, apertada, sendo identificadas todas essas dificuldades, né? A questão da reforma agrária camponesa, em 1940, em anos 1960, foi, né? Culminando na questão do Estatuto da Terra, Plano Nacional da Reforma Agrária, de 85, a Constituição de 88, a Lei Agrária de 93, né? E o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Quer dizer, a reforma agrária em si só começou a ser pensada, né, pautada, a partir da pressão da luta das ligas camponesas. Né? Sem isso, sem a pressão popular, entenda isso como um ato político em si. Não se faz política pública sem antes estar embebecido, vamos dizer assim, de luta política. Aí que se conseguiu colocar em pauta a questão da reforma agrária e colocar ela como um direito, né? Isso. Um direito do camponês e um dever do Estado. Por mais que os governos, é uma política de Estado, mas os governos eles tentam, né, diminuir tudo isso, né? Um faz mais do que o outro, tal, se modifica o modelo, mas é diferente, né? E aí temos a questão seguinte, dentro disso aí, a função social da terra, da Constituição de 88, que fala que a desapropriação de latifúndios improdutivos em razão do interesse público e do respeito à função social para fins de reforma agrária e reservas ecológicas, né, unidades de conservação. Isso é muito bom reforçar, até para quem é camponês, quem é da área da agroecologia e tudo, entende isso como fundamental. Mas quem não é e que pode estar assistindo o vídeo agora, né? Sim. Pode ainda não enxergar como um direito, né? Essa desapropriação de terras para fim de reforma agrária e reserva ecológica e tal. Principalmente, é mais fácil eles entenderem como reserva ecológica do que como reforma agrária, né? Verdade. E isso eu não estou nem questionando, que aqui eu não vou debruçar sobre isso, do modelo de reforma agrária. Porque existe senão ia ser uma aula bem extensa. Porque o modelo de reforma agrária aqui ainda vemos que é bem complicado, né? O que eu chamo, o que eu já ouvi, né, de parte de teoria. Tem uma pesquisadora da Bahia que chama de racismo fundiário, né? Quer dizer, causa um ônus para o Estado e para a população por ter que pagar por aquilo ali. Em muitos países já não teve esse ônus, porque realmente pegou e dividiu sem nenhum choro nem vela para aqueles que eram latifundiários, né? Isso ocorreu em muitos lugares do mundo. E aqui não, porque existe um princípio de propriedade privada assentada no capitalismo, né? Que isso é bem relativo. A maior propriedade que se tem é a vida e não com certeza. Né? E a vida tem que ser, o Estado tem que dar condições para viver. Mas aí é outra pauta que a gente pode conversar isso durante a aula síncrona, né? Síncrona, isso mesmo, Márcio. E a questão justamente que eu falei, até abordei mais ou menos aqui,
aliança entre o capital burguês e latifúndios intermediada pelo Estado versus reforma agrária e justiça socioambiental. Quer dizer, dentro dessa questão, dessa discussão toda, está isso. A aliança entre o capital burguês e latifundiários, intermediada pelo Estado, e a questão da reforma agrária e justiça socioambiental. Que não é que o Estado é bonzinho e começa a fazer isso, não. Ou o governo é bonzinho. Tem governos que tem mais assentados, tem um olhar melhor para a questão da reforma agrária. Sim. Né? Claro, tiveram governos. Né? Não sei se vai voltar, eu acho que vai voltar, mas vamos lá. Quem sabe? E justamente é bem diferente agora com esse olhar, porque é governo, tem uma questão de olhar de governo para essa política pública. E aí temos algumas... Você pode falar, Kawane, agora um pouquinho? Certo, posso sim. Pronto, aí eu vou interagir Aspectos também. Sócio-históricos da construção das políticas relacionadas à questão agrária. Ditadura militar. Não a implantação da reforma, possibilidade pelo Estado da Terra, fortalecimento dos latifúndios e o pacote da Revolução Verde, aumento a expropriação de terras, violência do Estado e latifundiários aos povos do campo. De 1985 a 1995, a continuidade das relações de domínio no campo, comparando-se com os investimentos nos latifúndios, investimentos baixos na agricultura familiar, a grave crise fiscal forçou um corte abrupto dos subsídios à agricultura e a abertura da economia ao comércio exterior. De 95 a 2003, difusor do modelo do agronegócio, crítico da visão de mundo dos integrantes do MST e da própria definição, adoção de uma reforma agrária não camponesa. Que aí chega, né, que são, quando a gente fala do MST, que é o movimento dos sem terras, trabalhadores sem terras, que é as pessoas que não têm a propriedade de terras, que lutam por direito a elas, né? E aí, como o Márcio fala, né, naquele outro ponto, né, que temos o direito, né, e tem países como o racismo, né, Márcio, como você trouxe muito bem, racismo fundiário. Que é o racismo fundiário. O racismo fundiário, que é essa relação, porque tem o direito à terra. Quando todo mundo fica, né, porque eu sei que várias pessoas têm essa coisa na cabeça, por quê? Eles pegaram, tem pessoas que dizem, tomaram conta da terra de alguém, eles não querem trabalhar. Não, eles não tomaram a terra de ninguém. São terras, são de pessoas, de grandes latifundiários, de grandes fazendeiros, que eles devem à União. Aquela terra, ela fica inapropriável, porque ela vai para o leilão. Então, aquelas pessoas têm um direito àquela terra. A União vai comprar, aquela terra não é de graça, não. Estamos pagando, todos pagamos. Porque aquela terra, a União vai comprar e vai dividir por aquelas pessoas. Eles não estão se apropriando de algo que seja de alguém, não. Eles estão se apropriando de algo que todos temos os direitos. É uma justiça social, né? Uma justiça social. São políticas e são uma justiça social. Porque todos têm direito à terra. Todos têm direito de viver, como a gente diz, né? A gente tem o direito de viver. E viver bem. Ter direito à dignidade. Então, temos o direito. Né? Temos deveres, também temos direitos. Está na Constituição, né? Está na Constituição, né? Não é algo que eu estou falando, não. Está lá na Constituição Federal. E de 2003 a 2016, destaca-se a PENATE, que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e a Reforma Agrária, não inserção da agroecologia. Dizer, nesse primeiro momento não se teve, né, não se teve a inserção da agroecologia. Em si. Isso, aí veio o Planapo,
que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Depois surge o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em seguida, surge o PAAF, que é o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar. Então, você fala PAF, né? Alguns falam, né? Mas... PAF, tem alguns que falam PAF, isso mesmo. E surge o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Depois vem um ProJovem Campo, qualificação profissional, escolarização aos jovens agricultores familiares. Em seguida vem o PRONAF Agroecologia, o PRONAF Mulher. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com mais uma seguida, surge o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Criação, expansão e fortalecimento dos cursos de agroecologia e NEAS, nos institutos e universidades. Esse programa mesmo, o PRONERA, eu tenho conhecimento porque eu fui monitora dentro desse programa. Esse programa ele é tanto para filhos de assentados como para assentados. É um programa que leva a educação superior e também a educação técnica para os assentados. Você vê o quanto é importante, né? Quanto é importante. Se identificou a necessidade dentro daquilo que foi colocado anteriormente na apresentação, se identificou a necessidade de uma melhor qualificação, né, profissional dos sujeitos do campo, né? Isso mesmo, Márcio. E isso que se criou uma política pública, que é o PRONERA, não só o PRONERA, tem o ProJovem Campo também, tudo. Isso, né? Isso mesmo. Que justamente para dar esse suporte, né? E nisso tem o quê? Isso tudo, você vê, foi num período, quando teve essa avalanche de políticas públicas, um período de 2003 a 2016. 2016. Né? Bem evidente o olhar, por mais que tenha tido falhas em muitas coisas, né? Que é normal, poderia melhorar, mas já se teve um início com isso tudo. E principalmente, colocamos aqui em destaque, justamente criação e fortalecimento dos cursos de agroecologia. Quer dizer, começou a se formar agroecólogos, né, em todo o país. E se formar os núcleos de estudos, né, agroecologia nos institutos e universidades. Aqui, por exemplo, em Sergipe, o primeiro foi o Núcleo de Estudos Agroecológicos do IFES, né? Aí tem-se também a questão do Núcleo de Estudos da Embrapa, né? Tabuleiros Costeiros. E depois se teve o EVA, né? Que se tornou núcleo depois e agora não é mais núcleo, né, em si. Mas é um grupo que é da UFES, né? Que é do Espaço de Vivências Agroecológicas, né? Que é muito importante também, né? Mas não é considerado um núcleo em si, né? Como não, é um espaço de vivência. É um espaço de vivência. E aí, Márcio, como tem, né, o PNATE, né? Que são as Políticas Nacionais de Assistência Técnica, né? Quando traz ela e traz o Planapo, né? Em si, que são programas, né, para agricultura familiar, e depois entra a agricultura de base agroecológica, aí o INCRA, ele traz também a questão de tornar chamadas públicas de empresas para assistência técnica no campo. Sim. Né? Não podemos deixar de trazer essa adendo, né, dessa importância, né, que foi dentro desse ano aí, de 2003 a 2016. Foi muito grande essa valia, né, dessa assistência técnica no campo. Isso. Principalmente em assentamentos, né? Com certeza. Em áreas de reforma agrária. E aqui, por exemplo, ainda tem, Cauane, ainda nesse ano, 2003, 2016, nesse espaço de tempo, né? Por exemplo, em questão de investimentos, aí isso aí a gente tem que ser crítico, tem que elogiar, mas tem que ser crítico em outros pontos, que isso aí a gente não pode. Mas, por exemplo, o agronegócio teve na faixa de trilhão, né? 1.187 milhões e por aí vai. Já a agricultura familiar, que vai muito para a questão da agroecologia, né? Simplesmente 195 bilhões, quer dizer, bem abaixo. Foi muito importante o investimento, mas foi muito abaixo do que
Poderia ser demandado. Poderia ser dentro para aquilo que nos alimenta, né? Que é a agricultura familiar. E aí tem a questão da gestão participativa, né? Outro ponto que é de política pública, né? O espaço, uma gestão que é o maior diálogo com os movimentos sociais, fortalecimento da participação popular nas tomadas de decisão, nas câmaras setoriais de agroecologia e produção orgânica, no CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, e CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quer dizer, durante esse período se teve um maior diálogo com esses atores e sujeitos sociais, né, com esses braços institucionalizados, que é o CONAMA, tudo isso aí. Né, se teve um diálogo muito maior e por isso que se conseguiu ainda ter um grande investimento, por mais que necessitasse de maior investimento, né? E também, quando inicia, né, aí de 2013 a 2016, é isso que ainda resta o fortalecimento, né, dos movimentos sociais e dos conselhos, né, principalmente do CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que fortalece foi essa vinda dessa política pública lá, que ainda fortalece eles continuar vivo até agora, né, porque muitos cortes aconteceram, infelizmente, dentro desses programas. Se já era pouco, se tornou menor ainda. E aí, pode falar um pouquinho, Kawane? Sim. De 2016 a 2018, além da perda do diálogo com os movimentos sociais do campo, destacamos os seguintes pontos sobre as políticas públicas. Para o PA, por exemplo, houve um corte de 71,3% na proposta de lei orçamentária anual, a PLOA, de 2018. Havia um recurso de 32 bilhões 843 bilhões, alguns reais. Em 2015 e em 2018, reduziu para 3 bilhões 2 bilhões 94 mil reais na distribuição de alimentos em grupos tradicionais, caiu 319% desses grupos. O Plano Agrícola e Pecuário de 2017 a 2018, ao contrário, destinou-se 200 bilhões, com juros menores para financiar o agronegócio, na obtenção de terra para a reforma agrária. Houve um corte de 86,7% para o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Houve um corte de 85,2% para o reconhecimento e regularização de territórios quilombolas. O orçamento reduziu de 93,7% sobre o apoio ao desenvolvimento sustentável destas comunidades. E o orçamento foi extinto. Para os territórios indígenas, houve um corte de 48,7%. Para a promoção e fortalecimento da agricultura familiar, houve uma redução de 73,7%. Então, a gente traz um recorte muito ruim, né? Na verdade, a gente só trouxe um recorte só de, como diz, um recorte de cortes, né? A gente não trouxe uma notícia, um recorte que houve, né, demanda, que veio subir essa demanda, não. Diminuiu, e muito. Não foi 50%, foi muito mais que 50% de corte, né? Quer dizer, não teve uma política com olhar para a agroecologia e a agricultura familiar. Não teve. Né? Não teve uma política que olhasse, né, para o campo, né? Para o campo. E traz isso, né? São esses que a gente sempre fala, tem aquela fuga e nem o próprio agricultor não quer mais que o filho dele seja agricultor. Sim, é muito problemático. Isso que é uma problemática, né, do campo, e que a gente também não pode nem dizer, não, continua. Porque até o olhar dele a gente também não pode dizer continua, porque a gente sabe da realidade que está acontecendo. Isso. Mas se retrai... E aí temos que ter esse olhar crítico sobre tudo, né? Esse olhar crítico sobre tudo. Mas dentro desse olhar crítico também a gente traz aquela coisa que é melhor você continuar no campo do que você vir para a cidade, porque também não há demanda de trabalho na cidade para todo mundo.
Márcio. E aí de 2018, quer dizer, ali traçamos um panorama até 2018, 2016, 2018, e agora de 2018 a 2021. Né? O que é que ocorreu em si? Né? Criminalização dos movimentos sociais do campo e término dos processos de reforma agrária. Quando se fala criminalização é que não foi realmente efetivado como lei, isso, claro. Mas é como o olhar de política pública para não atendimento e a quebra do diálogo total. Se antes teve uma limitação, a diminuição, agora teve um rompimento total do governo, do Estado em si, e muita coisa, com os movimentos sociais do campo, né? E os processos de reforma agrária também. Houve um significativo aumento da violência às comunidades de povos tradicionais, segundo a Pastoral da Terra, né? Justamente teve muito, né? Já saiu outro relatório em 2000 não saiu 2019, saiu 2020, tá para sair 2021 ainda, né? Mas que demonstra o quanto é problemático, né, se teve na questão de acesso à água, conflitos no acesso à água, ao território em si, Ao território em aos si. bens naturais, né, assassinatos, torturas e tudo, e perseguição, tudo isso Isso. tem É porque nesse a gente. relatório. Né? É porque a gente não tocou, né, Márcio, ali, porque quando a gente toca nos territórios quilombolas, indígenas, remete até tanto sofrimento que a gente retrai um pouco para não trazer tanto, não mostrar tanta realidade como é sofrida desse território, dessas pessoas que vivem nele. Isso. Aí agora outra problemática grande que entenda. A gente fala que até no governo onde se teve uma maior projeção para a agricultura familiar e agroecologia, se realmente se teve, mas se teve também um aumento das ferramentas do agronegócio também. E foi muito avançado. Mas agora se acabou muito sobre a questão da agroecologia, reforma agrária e tudo, e agora isenção fiscal, rebaixamento da toxicidade e aumento recorde da liberação de venenos agrícolas, né? Cerca de 550, quer dizer, nesse período já até isenção fiscal, rebaixamento da toxicidade, quer dizer, olhou-se, não, isso aqui era um nível X, se abaixou, né? E aí, o quanto, se já éramos, né, segundo a Brasco, campeão mundiais em consumo per capita, né, quer dizer, por pessoa de agrotóxicos, né, agora continuamos sendo maior, mas ampliamos a quantidade de consumo. E agora, expropriação de terras indígenas, quilombolas e extrativistas, começou a se ter muito, né, muitos conflitos, né, essa parte de expropriação, principalmente sobre a questão da grilagem, né, de terras, que em terras indígenas e quilombolas se tem muito isso, e é um problema muito grande, que até com a questão da PL que está se passando agora, né, da grilagem de terras. O aumento da inserção de culturas transgênicas e monocultura em terras indígenas, né, isso houve, é fato que houve isso aí. Regulamentação da exploração de minerais e outros bens em terras indígenas, né? Acaba com a educação do campo Pronera e com o programa Terra Sol, fomento à agroindustrialização e à comercialização da agricultura familiar. Quer dizer, infelizmente ocorreu essa parte dessa política pública, essa seção, né? Precarização, desmantelamento e aparelhamento da FUNAI, INCRA, INBAMA e ICMBio. Quer dizer, esse ato de precarizar e desmantelar e aparelhar, principalmente, é colocar pessoas-chave que têm a mesma linha de pensamento de política pública do governo, e simplesmente aquilo que era para ser uma política de Estado, ele começa a se quebrar. Questão de fiscalizações, né, dos órgãos ambientais, a questão do INCRA, da FUNAI, de tudo, né, também. Isso.
Devido à redução no orçamento voltado à agricultura familiar, no ano 2020, a ASA, né, gestora do programa de cisternas, não implementou nenhuma tecnologia nesse ano. Para você ver. Trouxemos no início aquela questão da cisterna, por exemplo. Isso. Quer dizer, só que em 2020 a ASA não conseguiu implementar nenhuma dessas tecnologias, né? Justamente por essa ruptura, né? E a falta de aquela questão, né? Os movimentos sociais, eles não têm as mesmas pernas que eles tinham voltado para... Porque existia programas, né? Para fomentar, para eles estarem trabalhando, né? Tá levando as tecnologias sociais para o campo. E hoje não tem mais esses programas de governo. E, como diz, né? Toda ONG, toda sociedade, toda ONG, ela depende disso, né? De programas. Com certeza. E quando não tem, infelizmente não tem perna, porque existe um corpo técnico para poder estar trabalhando, existe um de material para poder levar. Então, são tudo isso, né? É triste a realidade que estamos enfrentando. E esse programa, né? Os programas que são desenvolvidos pela ASA, por exemplo, são programas renomados mundo afora, né? Que são reconhecidos, elogiados realmente. Porque a ASA, ela trabalha desde a semente até a implementação, ela leva água, né? Sim. São programas... Aqui ainda, né, de 2008 a 2021, além do que foi abordado anteriormente, extinção da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, KNAPO, criada em 2012 para promover a participação da sociedade na elaboração e no acompanhamento da política de agroecologia, né? Exclusão da produção de alimentos da agricultura familiar no Plano Safra 2020-2021, né, durante a pandemia. Quer dizer, tentou-se de tudo, até essa questão, né, de estar se impedindo essa questão desse Plano Safra nesse ponto. Na PL 735/2020, que trata sobre as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares no Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da Covid, foram 14 vetos e apenas 2 propostas aprovadas pelo governo. Quer dizer, questão dos auxílios, né, de tudo relacionados aos povos do campo, né, o governo em si, junto com a sua bancada, justamente conseguiu vetar 14, né, dentro de tudo que foi abordado nessa PL, no projeto de lei. Apoio à PL 510/2021, a PL da grilagem, quase não sai, que altera a legislação atual sobre a ocupação de terras que não possuem propriedades legais, facilitando que terras públicas desmatadas de modo ilegal se tornem propriedades de quem utiliza. Quer dizer, isso até agora está, né, na Câmara, né, de Deputados. A bancada conseguiu, né, fazer essa articulação toda, e é uma coisa que a gente tem que lutar para que não vá para frente realmente, né? Não vá para frente, porque a grilagem em si é uma forma de expropriação de terras quilombolas indígenas que é muito prejudicial não só para esses povos e comunidades, mas para o meio ambiente em si, como tudo, né? Haja vista o avanço de desmatamentos, né, de impactos socioambientais que começou a ter nesse período. E aí a gente traz, só para ilustrar, por exemplo, a questão do pacote do veneno e o Pinar, um comparativo. O pacote do veneno, que está tramitando também, quer dizer, existe uma bancada ruralista que tenta passar ainda por cima de muita coisa, já tem muita coisa a favor deles, ainda tendo que colocar mais. E no pacote do veneno, a lei 6.299 de 2002, ela propõe a mudança do termo de agrotóxico para pesticida, né, vedação da importação e produção de agrotóxicos, né, restringe-se aos riscos inaceitáveis. Atualmente a lei define claramente a proibição para agrotóxicos que revelem características
teratogênicas, né, carcinogênicas, mutagênicas e por aí lá vai, né? Mas aí tem-se uma tentativa de ainda minimizar isso na questão da periculosidade, maior poder ao mapa, né? Quer dizer, existem várias questões que são colocadas. Olha, permanece o registro eterno de agrotóxicos no Brasil, restringe a reavaliação e ocorrência de avisos de órgãos internacionais. Por exemplo, aqui também, agrotóxicos destinados exclusivamente à exportação serão dispensados do registro do órgão registrante. Né? Também são dispensados da apresentação dos estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais. Né? Tudo isso, olha, o substitutivo autoriza a recomendação de mistura em tanque de agrotóxico, responsabilidade do engenheiro agrônomo. Quer dizer, existe um pacote realmente, né, de propostas dentro dessa lei, que aquilo que já é ruim pior fica, né? E aí tem a questão da PNARA, Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né? Que é a Lei 6.670 de 2016, e que tem várias questões bem positivas para essa diminuição, que é o estímulo ao sistema de produção em tecnologias agropecuárias sustentáveis, remoção dos resíduos, né, e benefícios tributários para a utilização de agrotóxicos, né? Quer dizer, deixar de dar investimento para a produção de agrotóxicos, a criação de sistema nacional de informações sobre agrotóxicos e tudo, né? Incentiva compras governamentais de alimentos de produção sem agrotóxicos, né? Quer dizer, de base orgânica agroecológica, e tem várias questões aí de políticas públicas que são benéficas. E nisso, por exemplo, o deputado Nilton Tato, né, do PT de São Paulo, né, na época, né, relator, ele colocou: portanto, precisamos adotar um novo rumo. Isso é um trecho do relatório dele. Portanto, precisamos adotar um novo rumo, e a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos tem o condão de se constituir na ponte que permitiria essa transição virtuosa para a agricultura brasileira. Quer dizer, ele concebe nesse relatório a necessidade de se fazer uma transição desse modelo de agricultura arcaico, prejudicial ao homem, ao meio ambiente como um todo, à natureza, né? Quer dizer, o homem está incluído na natureza, como danoso. E por essas razões orientamos o voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação orçamentária e financeira, quer dizer, tem um aporte para isso aí financeiro, e no mérito pela aprovação do projeto de lei, quer dizer, ele foi favorável a isso. Em contraponto, sob atual comando da Tereza Cristina, ruralista e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deu parecer contrário ao relator. A FPA, que é atual até agora, ministra da Agricultura, né, ela deu na época, né, ela deu um parecer favorável, ou contrário ao relator. Quer dizer, favorável ao pacote do veneno, na verdade. Ela está justamente dando um parecer favorável ao agronegócio em si, ao uso do agrotóxico, ao aumento, né? Isso é muito complicado, muito complicado. E aí se vem a questão da Planap. Pode falar, Kawane. Planap. As principais metas e iniciativas da Planap, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, são destinadas a fortalecer as redes de produção de base agroecológica e orgânica, aumenta a oferta de assistência técnica e extensão rural, com foco em práticas agroecológicas, amplia o acesso à água e às sementes, fortalecer as compras governamentais de produtos, ampliar o acesso dos consumidores e alimentos saudáveis, né? Sem uso de agrotóxicos ou transgênicos,
na produção agrícola, fortalecendo economicamente as famílias agricultoras. Quer dizer, é muito importante para a agricultura familiar, né? Isso. Eu costumo dizer que a agroecologia, ela é a vida, né? Porque você não vive sem água, você não vive sem alimentação, você não vive sem terra. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é uma grande oportunidade para você aumentar a produção agroecológica, seja dos colonos do Sul, né, que tem a sua prática de agricultura, seja também dos povos extrativistas, né, que já tem uma relação com os ecossistemas. O plano, ele foi construído num intenso diálogo, né, dos movimentos sociais. Isso foi muito importante a gente perceber no final, na composição do plano, que ele atende todo cidadão e com as suas características, né, que pensa no homem, na mulher, na criança. A agroecologia é isso. Se eu botar 100 vacas em 100 hectares, ela vai passar fome em determinado período dos 12 meses. Mas se eu botar 10 famílias e boto as mesmas 100 vacas, vamos ter a produção de alimento para nós, o excedente para as outras pessoas que não estão na agricultura, e ainda vamos tirar daquela mesma área alimentos para o nosso gado, para o nosso rebanho. É daqui que a gente está tirando o sustento da gente, né? É daqui que a gente está tirando a renda. Eu cuido do meio ambiente, não produzo com veneno. A agroecologia, para mim, é o bem-estar, é a saúde. E eu vivenciando a agroecologia, eu não só estou me beneficiando, como beneficiando outras pessoas. Eu pretendo ficar realmente em meu município, trabalhando, vivenciando a agroecologia. Essa cisterna Caçadão, ela veio trazer só riqueza para eu. Tudo eu planto ao redor da minha cisterna e ao redor de casa também, que tem pé de laranja, tem pé de muita coisa. A origem dessa cisterna, que a gente tira a aguinha dela e vai aguar. Senão nessa seca tinha morrido tudinho. Bem, essa semente são aquelas sementes chamadas semente crioulo, né? Que vem da geração dos meus bisavôs. Seleciona as melhores sementes e armazena elas. Tem vários bancos de semente nas comunidades. A feira agroecológica é muito importante. Quando é na sexta-feira você se sente feliz. Até levanta cedo para colher tudo fresquinho. A gente sobrevive da nossa cultura hortaliça orgânica. Rapaz, eu sempre venho aqui na feira, comprar esse produto sempre para casa, para minha família, que faz bem à saúde, né? Bom, porque é saudável, é uma coisa que está vindo do roçado, a gente se sente mais seguro. A gente começa a sentir também a necessidade de melhorar o alimento daquela família e depois aquele excedente vai para pequenas feiras agroecológicas ou então para o programa de aquisição de alimentos que vai gerar renda. O PA, a gente montou o projeto para cada agricultor fornecer seus produtos que o governo federal nos compra via associação e a gente entrega lá em Campina Grande. Se o campo não planta, a cidade não janta. De bem cuidado poderá alimentar. Cabrum é o som da natureza, anunciando que está próxima a riqueza. Cabrum é o som da natureza, anunciando que está próxima a riqueza. Quer dizer, vemos ali dentro desse vídeo, né, a importância da Planapo, né? Né, do Planapo, que é para a agricultura familiar, não só para a agricultura familiar, para os sujeitos do campo e da cidade em si, né, os consumidores, né, em si também. E aí trazemos
a questão dos marcos temporais do Planap, para vocês terem noção também de tudo. Claro, destacamos alguns, mas aí tem questão de fomento à comercialização, extrativismo e sociobiodiversidade, questão de sementes e tudo. E aqui destacamos alguns, né? Emprego, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, Crédito Investimento Seguro, PRONAF e CEAF, Assistência Técnica e Extensão Rural, até Ensino, Pesquisa e Extensão, né, Núcleos de Estudo da Agroecologia e Produção Orgânica, criação dos NEAs, né, e projetos relacionados ao NEA, que está dentro da Extensão Rural. Fomento à produção, Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais, a questão de quintais produtivos, né, muito importante. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa perspectiva, né, Kaone, de quintais produtivos, você também. Também. Redução do uso de agrotóxicos e transgênicos e a questão da reforma agrária e reconhecimento de territórios e acesso à terra. Quer dizer, tem tudo, questão de unidade de conservação, gestão ambiental, comunicação, bioinsumos, tem muita coisa dentro do que pode se inserir na questão do Planap. Mas aí, por exemplo, temos uma linha histórica, né, da questão dos marcos temporais do programa PA Sementes, por exemplo, na qual o Planap 1, né, você vê que 2013, 2015, aí depois o Planap 2, 2016, 2019, e nisso mais a gente olha o que? A aquisição de sementes, né, do PA, 2013, aí a questão, uma queda, depois 2014, aí para 2015 uma subida muito importante, né? Aí depois 2015, 2016, quer dizer, antes da presidente Dilma cair, né? Ser derrubada, na verdade. Houve realmente uma subida de 3,30, depois uma queda, né? Abrupta até chegar a 1,40, né? Nesse aspecto. Aí quando a gente olha a questão de crédito, investimento e seguro, né, tem o decreto do Pronaf e tal, em 96, por aí lá vai. Aí tem a questão do Planap 1, como já foi colocado, o Planap 2 em 2016 e 2019, e nisso algumas questões, né, que se coloca por exemplo, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, em negociação com os gestores do Pronaf, propôs o esverdeamento desse programa e a criação de uma linha especial de crédito voltado ao apoio dos processos de transição agroecológica, né, muito importante. Né, as mulheres assentadas da reforma agrária podem acessar a linha de crédito Pronaf Mulher desde a safra 2005 e 2006. E nisso você vê, por exemplo, a agroecologia, né? Você vê o Planap 1, Planap 2, e uma diferença na questão do semiárido, o quanto de número de contratos de linha de crédito. No semiárido teve um destaque muito maior, né? Você vê de quantidade de contratos de linha de crédito no semiárido. A questão do floresta, agroecologia em si, não quer dizer que no semiárido, esse que está dentro da questão do semiárido, não envolva a questão da agroecologia em si, mas é porque há essa distinção, né? Isso. Aí você olha também a questão da assistência técnica e extensão rural, da ATE, dentro da questão do Planap 1 também mesma coisa, né? E você olha, por exemplo, o número de famílias beneficiadas, quando você olha essa escala o cursor está aparecendo aí, Kaone, tá, né? Sim, está. Ah, pronto, estava em dúvida se estava sumido. Mas você olha aqui a questão da agroecologia, né? As chamadas da ATE que se teve, agroecologia 46,1, né? Pescadores 4,2, sustentabilidade 66,6. Opa, deixa eu voltar rapidinho. 66,6. Cadê o cursor que eu não estou vendo mais? Tá aí, o cursor tá aí. Ah, pronto. Tá. Ah, achei agora.
66,6%. Não quer dizer, como fala sustentabilidade, a agroecologia está inserida dentro dessa parte, mas é como falei, programas à parte, assim. E você tem aqui 154, né, da questão total. No Planapo 2, né, já se teve o quê? Da agricultores familiares, né? E a questão da agroecologia 134, né? 134, você vem azulzinho a questão de mulheres, 186, o programa das mulheres, 45, questão de jovens, né? E aí por aí lá vai, assistência da reforma agrária, extrativista e tal, né? Quer dizer, houve muitos avanços, por mais que se necessitasse de uma ampliação bem acima em comparativo com relação ao agronegócio, que nem deveria existir, na verdade, essa perspectiva do agronegócio como pilar da nossa agricultura, né? Mas aí a questão do ensino, pesquisa e extensão, que aí temos um carinho muito grande, né, por essa política pública, que é a criação e fortalecimento dos NEAs, né? Diversos programas que já participamos, né, nossa formação enquanto agroecólogos se deve a essa política pública, né? Somos agroecólogos não só pelo curso que fizemos, mas pela nossa atuação no NEA. Eu acho que principalmente, viu? Eu acho que muito mais pela participação do NEA do que pelo curso em si. Do que pelo próprio curso em si, né? Porque a vivência no campo, ela nos retrai, ela que nos forma, né? Sim, sim. Porque a gente aprende com os agricultores, aprende também na academia, mas aprende muito na prática, aprendemos com eles. Então o NEA, ele traz isso, a extensão rural traz isso, requer e traz o conhecimento técnico e traz esse profissional capacitado para isso. E aí, por exemplo, tem um destaque muito grande para o Nordeste, por exemplo, com dos 95, né? Aí tem o Sudeste com 95 também, né? Quer dizer, estamos emparelhados com a questão do Sudeste, e o Sul com 88, né? E aí vem o Norte com 55 e o Centro-Oeste. Mas quer dizer, o Nordeste é um potencial muito grande dos núcleos de estudos, né? E aí o fomento à produção na questão dos quintais produtivos também, né? A questão das mulheres e quintais produtivos. Justamente no Planapo 1, Planapo 2 e tal, é muito importante. As mulheres tem um destaque aqui, que é para a Marcha das Margaridas, né? Que tiveram uma importância muito grande na construção disso, né? E na questão dos editais e tudo, que teve, por exemplo, um lema contra a fome, pobreza e violência sexista, né? A segunda Marcha das Mulheres, das Margaridas, o tema se repetiu desse mesmo jeito, né? Aí teve uma inserção muito grande, uma participação na questão da CONSEA, né? Do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? A terceira Marcha das Margaridas também do mesmo jeito. Quer dizer, e olhou-se a importância da mulher, né, para esses quintais produtivos também. E os quintais produtivos para as mulheres em si. Que há uma predominância muito grande das mulheres no cuidar desses quintais produtivos, né? Elas são muito importantes. E esses quintais são muito importantes para a soberania dos povos, né? Sim. E aí a questão de redução do uso de agrotóxicos e transgênicos, também muito importante, né? Deveria ser melhor fomentado, né? Mais fomentado isso aí, mas a bancada ruralista complica muito, mas é que justamente tiveram vários grupos de trabalho, né, para formação. Aqui participamos, eu acho que foi um dos primeiros eventos que eu participei aqui em Sergipe, foi justamente no Ministério Público, né,
eu acho que você foi, Cauã, não lembro. Sarita, a professora Sarita fazia parte desse, né, era um representante da CIPORG, né, e contribuiu bastante nessa parte aí, no início, né. Ela hoje está aposentada, mas muito importante essa questão da participação dos sujeitos, né, das organizações na formulação, né, dessa política pública e da reforma agrária em si, justamente com a questão do INCRA, né, e tudo auxiliando, né, implementando essa questão do reconhecimento dos territórios e acesso à terra, né, e aí ao longo desse processo. Isso aqui é só traçamos alguns marcos temporais do Planar, porque é muito importante para termos uma noção da dificuldade e do histórico, né, do histórico do andamento, do caminhar que é para a construção disso tudo. E aí vemos o seguinte, o PRONAF Agroecologia. Dentro das linhas ou subprogramas do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, existe o PRONAF Agroecologia. O mesmo trata do financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implementação e manutenção do empreendimento. E aqui, quem pode solicitar, né? Agricultores familiares, né? Pessoas físicas que apresentem o DAP, né? Muitos têm, apesar que tem muitos agricultores que não têm DAP ainda, né? Mas aí a questão de sistemas de produção de base agroecológica em transição, né, para sistema de base agroecológica conforme normas estabelecidas pela Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sistemas orgânicos de produção conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, né? Aí são aptas a emitir DAP às entidades cadastradas junto à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que podem ser consultadas através do site da SAF, né? E o que pode ser financiado, né? Investimentos em sistemas de produção agroecológicos, orgânicos, incluindo-se custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. E aí, Cauane? PRONAF Agroecologia. Os requisitos, né, para solicitar ele. Requisitos. Explorar parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária ou permissionário de áreas públicas. Residir na propriedade ou em local próximo para você solicitar. Ou você mora lá nela ou bem próximo. Não dispor a qualquer título de área superior a 4 módulos fiscais, contínuos ou não quantificados, segundo a legislação em vigor. Este item não se aplica quando se trata de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse os 4 módulos fiscais. Aí quando a gente fala explorar parcelas, proprietário, posseio, porque você não pode ser proprietário, mas você pode ser posseiro daquela terra, você tem o direito a plantar, você tem um contrato para plantar também naquela terra. Aí obtém, no mínimo, 50% da renda bruta familiar originada da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento. Tem o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando apenas, eventualmente, o trabalho assalariado de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo manter empregados permanentes em número menor ou igual ao número de pessoas da família ocupadas com o empreendimento familiar, exceto da linha PRONAF Micro
crédito, que é o grupo B, porque o Pronaf ele é dividido por A, B e C, em quem não se admite a manutenção de qualquer emprego assalariado em caráter permanente. Ter obtenção renda bruta anual familiar de até 360 mil nos últimos 12 meses de produção normal que antecedem a solicitação da DAP. Considerando neste limite a soma de todo o valor bruto de produção, o VBT, essa sigla, né? Valor bruto da produção, que é 100% do valor da renda recebida de entidades integradoras e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele também, tanto dentro como fora, recebida por qualquer componente familiar, exceto os benefícios sociais e os proventes previdenciários decorrentes das atividades rurais. Porque vamos dizer que dentro daquela família tenha um aposentado, que vai ocorrer de ter alguém aposentado dentro de casa. Se tiver sua mãe, seu sogro, sua sogra que mora com vocês, vai ter um assalariado. Então, isso não prejudica, porque não conta, porque é um benefício social. Então, ele não conta com esses 360 mil nos últimos 12 meses de produção anual, antecede a solicitação da DAP. Não vai contar, não vai prejudicar na solicitação da DAP. Como solicitar? O interessado deve dirigir-se à instituição financeira credenciada de sua preferência para obtenção de informações sobre a manutenção necessária à negociação da operação que será analisada, com base em projeto técnico a ser apresentado, além de declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP, fornecida por agente credenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você também pode iniciar sua solicitação pelo canal MPMR. E aí, quando a gente fala da declaração, da aptidão, geralmente Sergipe, eu conheço que tem esses créditos, são o Banco do Nordeste, não sei se tem outro. Aí, como eu falei, né? Formas de concessão de crédito, ele sendo individual. Ele é formalizado com um produtor para finalidade individual. Como você pode solicitar, né? Para várias coisas, uma criação de gado, um galinheiro, aumento da produtividade da agricultura, essas coisas. Coletivo. Formalizado com um grupo de produtores para finalidades coletivas, inclusive para financiamento de construção, reforma ou ampliação de beneficiárias, instalações permanentes, máquinas, equipamentos, inclusive de irrigação, implementos agropecuários, estrutura de armazenamento e do uso em comum. Vamos dizer, vocês querem construir um galpão, vocês podem estar pedindo entrar no Pronaf. Aí eles vão dizer qual o Pronaf lá que qual é o destinado, se é o A, se é o B ou se é o C, para estar solicitando, e vão dizer toda a demanda para pagamento, quanto fica, tudo um agente lá do banco vai informar. Aí a taxa de juros. A taxa de juros é prefixada de até 2,75% ao ano. Ao ano. E aí o valor máximo do financiamento, né? Limites por ano agrícola. Limite individual, 330 mil para as atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura, cassinicultura, criação de crustáceos, camarões, tudo, e fruticultura. E 165 mil para as demais finalidades. Limite coletivo, 20 milhões, exclusivamente para o financiamento de construção, reforma, ampliação de benfeitorias, instalações permanentes, máquinas, equipamentos, por aí vai, né? Não encham tanto os olhos quando a gente fala essas coisas, como se fosse conseguir facilmente esse 330 mil, ou 175, ou 20 milhões. Não é isso que ele está falando, né?
é uma solicitação, tudo é uma de crédito e tem toda uma avaliação para tudo aí que está se colocando. Com certeza. O prazo até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência. Garantias. A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e a beneficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. Participação do BNDES até 100% do valor dos itens financiáveis. Vale ressaltar, por mais que se tenha uma possibilidade de fazer isso, quanto mais você, até Cauane falou na aula presencial, que foi uma das coisas do projeto de pesquisa dela, quanto mais você não depender de algo desse tipo, né, é melhor. É melhor, né, evitar essa dependência contínua desses créditos, mas é muito importante a existência deles para o fomento da agroecologia em si. E aqui as políticas públicas municipais de incentivo à agroecologia, né, da Articulação Nacional da Agroecologia. Por exemplo, aqui pesquisa identifica mais de 700 políticas municipais de incentivo à agroecologia. O mapeamento justamente da campanha Agroecologia nas eleições mostra a capacidade dos municípios para fomentar a agricultura sustentável e produção de alimentos sustentáveis. Regiões Sul e Nordeste concentram a maior proporção de incentivos ao setor. Ainda bem que o Nordeste tem, né? Elaborado por 34 pesquisadores de todo o Brasil entre agosto e outubro, o levantamento Municípios Agroecológicos e Políticas do Futuro não deixa dúvidas quanto à diversidade e importância de políticas públicas inovadoras para a produção rural e abastecimento alimentar no campo e na cidade. O cachorro daqui está latindo, mas está dando para vocês ouvirem, né? Sim. Fazendo a ressalva que os municípios tem municípios sergipanos dentro dessa política. Sim, sim. E aqui um gráfico, né, que tem nesse relatório, justamente, por exemplo, do ranking estadual de políticas agroecológicas, né? O Paraná ocupa a liderança com 147 iniciativas identificadas, seguidos dos estados do Sul, né? Aí Santa Catarina com 81, Rio Grande do Sul com 43, completando os estados que apresentam os números mais expressivos do levantamento, estão Maranhão com 41 iniciativas, Rio de Janeiro com 39, Ceará com 38, São Paulo e Pernambuco ambos com 36 e a Paraíba com 33 iniciativas. Você vê, Sergipe com 10 iniciativas tem aqui, né, como mostra no gráfico, para aqui, ó. E continuando em outros aspectos, e as políticas públicas municipais de incentivo à agroecologia. No Nordeste, os 5 principais temas abordados foram, né? E aqui, por exemplo, antes disso tudo, o que foi colocado nessa nuvem de palavras, né? Feiras e circuitos, compras institucionais, né? Alimentação escolar, educação alimentar e nutricional. E, por exemplo, aqui foram mapeadas 25 experiências de reconhecimento e proteção às comunidades tradicionais, entre as mais importantes e significativas. Resultado da luta das mulheres estão as leis municipais do Babaçu Livre, registradas no Maranhão e no Tocantins, né? E aí, no Nordeste, os 5 principais temas abordados foram apoio às feiras e circuitos, cursos de comercialização, compras institucionais da agroecologia, da agricultura familiar e outros instrumentos de geração de demanda pela produção da agricultura familiar, fomento à produção, assistência técnica e extensão rural, até cisternas e outras políticas de estocagem de águas, né? Quer dizer, foi muito importante, né? Isso foi identificado na questão das políticas públicas municipais de incentivo à agroecologia. E aí, sobre o andamento, né, das 721 iniciativas, temos o seguinte, né? E aí temos realmente
essa ilustração que é democracia. Quer dizer, essas políticas, quando se fala nessas políticas públicas, se fala em democratização. Tem 446 ainda vigentes, quer dizer, ainda estão ocorrendo, né, estão sendo desenvolvidas. 5 criadas durante a pandemia, quer dizer, dessas 5 foram criadas durante a pandemia em si. 2 em tramitação, quer dizer, está ainda, né, nesse processo de implementação e tudo. 26 temporariamente suspensas por causa da pandemia, né? E aí a gente tem que olhar o porquê dessa sessão, né? dessa parada, né? E isso passa muito pelo olhar do governo também em relação a isso. 42 interrompidas em si, aí é mais, né? Umas ou porque estão dentro de um quadro temporal que eles fizeram voltado, outras porque realmente foram interrompidas por investimento e tal. E aí temos a questão do PA Sergipe 2021, e aquilo que a gente falou que infelizmente se passou o prazo, mas aí já fica como parte de uma orientação para o próximo, né? PA Sergipe, né, o 2022, né? E aí é parte de integrante do CISANA, né, nacional, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E ele é justamente gerenciado pela CISAN, Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei 10.696 de 2003, Lei 12.512 de 2011 e pelo Decreto 7.765 de 2012. Né? Resumindo aqui, o desenvolvimento da PA se dá por meio de diversas modalidades de compra e aquisição de alimentos, e a CEIAS, Secretaria de Estado, Inclusão e Assistência Social, assumiu o compromisso de ser entidade executora do programa em Sergipe. Né? E aí, os beneficiários do PA são elegíveis para inscrição de propostas agricultores familiares individuais, grupos formais e informais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os beneficiários e consumidores de alimentos do PA, né? Aí todos os usuários dos programas integrantes do CISAM e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em Sergipe, são aptos a participarem do PA. E aí quem faz parte disso aí? A Rede SUAS e a Rede CISAM. A Rede SUAS, o CRAS, CREAS, né, unidades de acolhimento de entidades e organizações de assistência social, né, unidade pública de abrangência municipal destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco, né? E por aí vai. Aí tem a Rede CISAM, restaurante, a questão de restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos que produzem e disponibilizam refeições a pessoas em vulnerabilidade social e nutricional, quase não sai, mas ainda bem que saiu a palavra, né? E aí os beneficiários consumidores de alimentos, né, continuam aquela mesma coisa, né? Os mesmos. Mas a Rede SUAS e CISAM está bem caracterizado e para onde é destinado todos esses alimentos. E aí, quais os documentos necessários para agricultores individuais? Eu vou falar dos agricultores individuais e Cauane fala dos documentos necessários aos grupos informais. Cópia de inscrição no cadastro da pessoa física, CPF, cópia da DAP, principal declaração, né? A declaração da aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento, PRONAF, ou extrato da DAP. E a proposta de fornecimento de alimentos para agricultor individual. Tem que se ter a proposta dentro daquilo que ele tem para fornecer e tudo. E agora, Cauane? Vamos lá. Documentos para grupos informais, né, como associações e cooperativas. Não formalizadas. Desculpa. Documentos necessários para grupos informais, associações e cooperativas não formalizadas. Aí vem a cópia de inscrição no cadastro de pessoa física, que é o CPF,
de todos os agricultores familiares envolvidos nela. Cópia da carteira de identidade, que é o RG, de todos os agricultores e 2 familiares. Cópia da DAP, principal declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. De todos. E o extrato, né? Tudo, né? E o extrato dela, da DAP. A proposta de fortalecimento de alimentos para o grupo informal, quais são os alimentos que eles vão fornecer e a quantidade. Isso. E aí, documentos necessários para grupos formais. Formais. Pode falar, Cláudia. Aí, para os grupos formais são cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Cópia da DAP, principal declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, especificamente jurídica, que tem a DAP jurídica também. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, de todos os agricultores familiares envolvidos nela, também vai precisar de todos os agricultores. Cópia da carteira de identidade. Cópia da DAP de cada um. E o extrato, né? Ou o extrato também. dela, ou o extrato da DAP. Da mesma forma, Da mesma forma. E a proposta de fortalecimento dos alimentos para o grupo formal, conforme o modelo inserido no anexo do edital. Isso. O edital Como ele vai estar lá solicitando, aí a entidade formal vai entregar. Também tem uma coisa que as entidades formais elas entregam, que é a inscrição estadual e a FGTS da entidade. E olha essa dica aí, né? Orientações básicas. Organize as documentações destacadas no edital e as devidas cópias. Preencha a proposta de fornecimento de alimentos que está em edital e anexo. Se a entrega for virtual, siga os procedimentos descritos no site EDOC, conforme consta no edital. Caso a entrega seja presencial, coloque todos os documentos no envelope com o nome do município e a identificação do representante legal da entidade, né? E aí tem o endereço onde foi e vai continuar sendo isso aí, né? É que a CES é lá. Os agricultores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar documentação para habilitação no período tal. Isso aí quando foi, né? E aí a questão do edital, a imagem, né? Mas aí vamos preparar para o próximo, então. Mas chegando ao fim, né, desse nossa última aula assíncrona, nós trazemos uma citação. A conscientização ambiental resultante da percepção de que somos parte de um todo e não meros entes supostamente superiores, alheios e exploradores, modificará nossa relação com a natureza, nosso próximo não semelhante. João Antônio N. Palmeira. Quer dizer, aquilo tudo que nós falamos sobre compreender o ser humano como parte da natureza, né? Agora é festa, juntou a juventude, agrofloresta, mandala com açude. Só girassol pra secar o nosso lote e a nossa biblioteca construída com adobe. Farmácia viva que faz nossa saúde. E lá na horta, escola das crianças. Na nossa mesa, pizza vegetariana, chapati, tapioca com um suquinho de cana. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas e amarradas com o laço do amor. A juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. E é isso, pessoal. Com esse vídeo de despedida, né, para essa parte, né, das aulas assíncronas, que deixamos nossos agradecimentos, né, e reiteramos aqui que
todo esse processo está sendo muito gratificante, com todas as dificuldades que vocês estão tendo e que nós particularmente estamos tendo e que continuaremos, né, com essa parte das aulas. E também será inserido outros contextos, outros personagens nesse processo, mas isso deixaremos para depois, né? Mas aqui deixamos o nosso contato, né? Aqui e-mail e tudo para vocês falarem com a gente, tanto para tirarem dúvidas, né? Tem um grupo do WhatsApp e tudo, mas também temos a questão de para qualquer contato, né? Para aqueles que estão assistindo, que não fazem parte do projeto em si, mas podem entrar em contato com a gente para outros projetos em si, né? Diante das dificuldades, temos as nossas limitações agora, né? Mas em breve estaremos a todo vapor também com esse trabalho de campo, né? E justamente temos só que agradecer, rememorando tudo, e nos encontraremos nessa aula síncrona, né, ao vivo, para tirar todas as dúvidas. E além disso, o grupo, né, tem atividades e tudo que serão desenvolvidas também, viu, pessoal? Mas aí eu passo, primeiramente também agradeço a Cauane, essa parceira, né, de luta com todas as dificuldades também que passa, né, que está passando, mas que continuemos na luta, resistindo e com todos os cuidados. Estamos numa pandemia, realmente temos que ter os cuidados necessários, né, que são realmente necessários para a gente sobreviver, né? Não escolham vacina, a primeira coisa que estão falando. Vacina boa é a vacina que está no braço, né? E se vacinem, usem máscara, álcool em gel quando for sair, né? Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, realmente tome os cuidados. Mas aí eu passo a palavra para a Cauane. Gente, obrigada, Márcio. É com muita dor no coração que a gente se despede desse momento assíncrono. Ainda vamos nos ver, né? Vamos nos ver, né? No síncrono. E só tenho só agradecer por esse momento, essa partilha que a gente está tendo de conhecimento, de dialogar, de conhecer, acredito, de estar fornecendo algo a vocês. Eu espero que assim seja, que a gente esteja levando um pouquinho de descobertas, né, para vocês, e que vocês também gostem dessa descoberta, porque a gente está gostando muito de passar isso, né? Isso que é muito importante. Também, como o Márcio falou, destaco aqui, né, que a gente tá aí nossos contatos, para quem não está fazendo curso, tá lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser pode falar com a gente no e-mail, tá vendo aí todos nós. No e-mail a gente passa o contato, no individual, celular, WhatsApp, e podemos estar conversando. Também estamos abertos para outros editais que estejam querendo, né, contratar agroecólogos. Estamos aqui para isso. E só agradecer a Cooperafes, agradecer à Fundação Banco do Brasil por essa iniciativa de estar fomentando e apoiando, né, as cooperativas a estar fomentando a agroecologia na agricultura. E é isso que eu tenho muito a agradecer a vocês. E aos agroecólogos, muito né, obrigada. apoiando aos agroecólogos também, né? Independente, não é por ser a gente, não é para ser a gente, né? Isso. O que queremos é que dê esse espaço para os agroecólogos em si. Tem outros vários profissionais agroecólogos que são realmente muito bons e conhecemos, são parceiros também. Sim. Vocês terão a oportunidade de conhecer também. De conhecer também. Um abraço a todos, realmente, um abração. Um abraço para você, bem grande, Cauane. como diz Márcio. Vacina no braço, comida no prato, que precisamos nos alimentar bem, saudável. E lembrar, gente, cuidado, né?
vamos manter todo o cuidado. Só sair de casa realmente, se for necessário, né? Porque, como eu sempre digo, o nosso passo seguinte a gente sempre tem que viver. Então, para dar sempre os passos seguintes na nossa caminhada. Márcio, ele deixa aquele abraço bem fofo, meu amigo, parceiro, de muitas caminhadas. Você sabe que somos família, né? Distantes, mas nunca deixamos de ter esse carinho, né? E é isso, Márcio. Até a aula síncrona. Deixa um forte abraço e um beijo. Até a aula síncrona. Até mais.